Bom dia, meus queridos alunos do nono. Hoje a gente vai dar continuidade para a aula 11, tá? Era a aula sobre governo JK, Juscelino Kubitschek, e governo aqui Jânio Quadros. A gente vai entrar hoje no governo Jânio Quadros. E eu já vou avisando que é um pouco bizarro algumas coisas que vocês vão ver. Chega a ser engraçado em alguns aspectos, como o Jânio Quadros, ele usou uma espécie de marketing político e ao mesmo tempo ele também usou uma imagem mais populista, mais próxima da população. Outra coisa, curiosidade interessante, é que o Jânio Quadros veio para Taquaritinga, né? Tem várias fotos dele aqui em Taquaritinga. Ele participou de vários eventos. Ele era um presidente que prezava geralmente uma ideia de populismo, de aparecer em todas as cidades do país e tudo mais, sem dúvida. Mas a gente pode dizer que um presidente em exercício tá muito mais preocupado em ir no exterior, né, galera? Fazer acordos, né? E não vir necessariamente para Taquaritinga. Não que Taquaritinga seja um problema, uma cidade ruim. A gente está no estado que, de certa maneira, tem lá os seus privilégios, que é São Paulo, né? No sentido de foco político, econômico do estado. Porém, lembrando também que o Jânio era de São Paulo, então acho que faz muito sentido ele querer visitar várias cidadezinhas paulistas. Mas a gente entende, principalmente a gente de humanas, a gente entende quando um presidente que tem a oportunidade de ir para outro país para poder negociar prefere ir para Taquaritinga, a gente já entende que ele basicamente está desesperado, né? Que ele está querendo muita atenção e ao mesmo tempo está querendo ser popular. Antes de falar do Jânio como presidente, vamos falar da trajetória política dele. A primeira coisa é que o Jânio era um famoso político profissional. E o que seria esse político profissional? Ele não é o político ideal, porque política é uma coisa que tem que ser temporária, segundo os ideais do liberalismo econômico, né, e do iluminismo. Também vale lembrar que, apesar disso, lá na Grécia Antiga também já havia uma ideia de política como algo temporário, tá? Tanto Platão quanto Aristóteles vão reforçar essa ideia em filosofia. E também vale lembrar que isso é válido dentro de uma política liberal econômica, porque quando a gente vai falar de países socialistas, comunistas, eles têm os próprios sistemas de eleições deles e muitas vezes a gente tem acesso às informações distorcidas. Por exemplo, o Kim Jong-un, que todo mundo fala que é líder da Coreia do Norte, na verdade ele só é o ministro da guerra, né? Tanto é que não surpreende que ele está sempre do lado de armamento, que ele está sempre vendo e inaugurando armamento pesado, né? Até porque a Coreia teve uma guerra contra os Estados Unidos. Então, geralmente eles se preparam muito para caso ouçam uma investida americana, certo? Agora, como o país socialista tem outra dinâmica de política, vamos falar do caso capitalista. Para o caso capitalista funcionar, segundo os próprios liberais, né? Segundo os próprios iluministas, teria que ser algo rotativo a política, né? E isso é uma crítica que a própria também esquerda política faz, tá? Não é porque em alguns países como em Cuba, né, que permaneceu pessoas como Fidel no poder por muito tempo, que todo mundo que é de esquerda necessariamente concorda com isso, acha isso válido, tá? Mas como eu disse, são casos que a gente tem que estudar a realidade local para conseguir entender um pouco melhor essas situações, tá bom? Agora, lembrando que, né, no caso do liberalismo, não se pode se manter na política. Existem pessoas que vão criar mecanismos para se manter na política. E uma dessas pessoas é pessoas como o Jânio, tá? O Jânio Quadros começou como vereador de São Paulo e aí ele se tornou senador. Todas as vezes que ele saiu de um cargo para o outro, ele abandonou o próprio mandato dele. Para quem não sabe o que é mandato, é quando um candidato vence a eleição e aí ele tem que ficar por 4 anos, né, naquela posição política, certo? Ele nunca terminou o mandato dele, porque ele estava sempre investindo numa ascensão política. Então, o Jânio é o que a gente chamava de político profissional. Uma pessoa que literalmente usava a política como profissão. O que numa visão liberal e iluminista é muito errado, porque não se pode transformar a política numa mera profissão, certo? Então ele deixou de ser vereador, virou senador, aí ele virou prefeito de São Paulo, se eu não me engano, de prefeito para governador, parece a trajetória do Dória, né, parando para pensar aqui, aí de prefeito para governador, e aí, depois de governador, ele conseguiu a presidência do Brasil. Todos esses cargos que ele percorreu em menos de 10 anos.
sabe, é uma coisa muito assustadora. O nível que ele foi ascendendo politicamente. E como que ele conseguiu essa ascensão política? Porque o Jânio era mestre em letras. E como um mestre em letras, ele sabia como era a linguagem brasileira, como funcionava a linguagem brasileira. Então ele tinha esse conhecimento de como era a linguagem popular, certo? Então ele vai usar isso a favor dele. Ele vai falar de um jeito errado de propósito, ele vai falar... Sabe aqueles erros gramaticais do português que a gente gosta? Mesmo que a gente sabe que tá errado, a gente faz igual? Basicamente ele vai fazer isso para conquistar, para cativar o povo. Então ele sabia falar formalmente, ele não era uma pessoa ignorante. Ele fazia isso de propósito, né? Então as propagandas dele eram umas propagandas assustadoras, era uma coisa tipo... venha pra suruba do Jânio Quadros. E eu não tô zoando, era assim a propaganda dele. De verdade, pode pesquisar. E as pessoas achavam isso engraçado, e achavam divertido, e falavam, vou votar nesse cara, porque eu achei divertido, porque ele fala a língua do povo, né? Mal sabiam que era um político profissional, e por isso mesmo que ele usava essa linguagem. Acontece que o Jânio Quadros, como um político profissional, ele preencheu o lado do outsider. O que seria isso? Em termos de ciências sociais, a gente chama de outsider todo político que diz que vai ser diferente de tudo que tá aí, né? Aquele político que fala, eu vou fazer a diferença, porque eu sou diferente de todos eles, porque eu sou contra a corrupção, todos eles são corruptos, né? Então é um político que torna a política uma atividade na qual, segundo ele mesmo, só ele é a pessoa pura, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, enquanto o resto dos políticos são todos podres, né? E é muito fácil acreditar nessa narrativa. Ela funciona até hoje, né? E, de certa maneira, a população busca um outsider. Porque na política brasileira, historicamente, os partidos foram um meio que engolindo o outro. Isso desde a época do Império, quando havia os partidos que eram oposição ao Dom Pedro e os partidos que eram conservadores, né? Que pretendiam basicamente continuar o poder do Dom Pedro. E esses dois partidos que deveriam ser opostos muitas vezes se uniam, né? Então isso é histórico da política do Brasil. Essa coisa dos partidos que deveriam fazer o papel de oposição se unirem com os partidos do poder, né? Para conseguirem algum espaço político. E de certa maneira, muitas vezes, para benefício próprio. Isso tirou, de certa maneira, a esperança do brasileiro no processo político. E de vez em vez, assim, de tempos, né, de tempos em tempos, o brasileiro perde a esperança no processo político. E com uma certa razão, porque os problemas do Brasil não vão ser resolvidos simplesmente elegendo alguém, né? São problemas tão estruturais que tem que ter uma mudança completa no âmbito econômico, político e também da sociedade civil, uma vez que a gente só é vítima de um presidente quando a gente não se percebe como protagonistas da própria história, né? O povo é bem maior do que um presidente. E o povo poderia pôr o presidente, sim, às suas vontades. O que acontece historicamente no Brasil é que o presidente fala a língua do povo e aí ele faz o povo fazer o que ele quer. Ele dá a falsa impressão para o povo que ele é alguém como eles. Mas ele não é eles. Entende? Então, o Jânio fez com maestria isso. Tanto que ele costumava usar paletó rasgado, de propósito. Ele colocava comida no bolso. E dizia que estava com fome, né? Ai, porque eu tô com fome. E basicamente eu não tive tempo para comer. Vocês acham que um cara que era como ele, elitizado, que conseguiu chegar a fazer mestrado numa época que universidade pública era muito difícil de acessar, né? Você acha que ele era uma pessoa tão pobre e trabalhadora que não tinha tempo nem 5 minutos para parar para comer e tinha que pôr lanche com mortadela dentro do bolso? Dizem que o Jânio tirava até banana de dentro do bolso para comer. Do nada, né? Tava no meio do discurso e tirava e fazia isso. A população achava isso engraçado. Mas, de certa maneira, era um marketing político. Ele não era essa pessoa. Ele apenas fingia ser essa pessoa. E isso funciona, né? Funciona, porque quando você finge ser alguém do povo, muitas vezes as pessoas vão se cativar. E por que elas vão se cativar? Porque um dos grandes pensadores da história da educação brasileira, que é o Paulo Freire, que está para surgir aí na história do Brasil, né, nos anos 60, que ele vai aparecer com mais evidência,
ele fala uma frase que explica muito bem isso. O sonho do oprimido, quando não é libertador, né? Quando ele não é uma pessoa libertada através da educação, é ser opressor. Então, o Jânio vai representar aquela figura popular, o povo vai se identificar com ele pela maneira dele falar, dele ser grosseiro e tudo mais, e o povo vai se ver no opressor, vai se ver no líder da república, né? E vai achar o máximo. Só que o lance é, por mais que o líder da república pareça você, você não é ele. Você nunca vai ter o poder que ele tem. Você nunca vai ter o desdobramento político que ele tem. E muitas vezes o poder econômico que ele tem, né? Enquanto você está trabalhando a semana inteira para ter um salário mínimo, ele tem um cozinheiro só para ele, que é pago com o dinheiro do povo. Ele tem um apartamento pago pelo dinheiro do povo. Ele mora lá no Palácio da Alvorada, que é uma das obras arquitetônicas mais notáveis do mundo, feita pelo Oscar Niemeyer, tá? Então, assim, por mais que você fale esse cara é que nem eu, ele não é. Ele finge ser. E isso a gente chama de marketing político, tá? Uma coisa que o Jânio Quadros fez aí com maestria, tá? Outra coisa importante de falar do Jânio é que ele, uma hora, encheu o saco, como todo megalomaníaco político, né? Ele encheu o saco do próprio partido, que era o UDN. Lembra que o UDN é Unidade Democrática, né, Nacional? Era o partido de extrema direita, composto pelos militares reacionários, pela galera que era as antiga aristocracia escravocrata e se tornaram latifundiário. Então é uma galera muito conservadora. E ele entrou nesse partido porque ele basicamente falou: eu sei a fórmula de falar com o povo. Vocês conservadores não sabem falar com o povo. Vocês são tão ricos, tão ricos, tão ricos, que vocês não conseguem dialogar com uma pessoa da periferia. Eu sei fazer isso, né? Então, ele foi esse outsider que entrou num partido de pessoas muito ricas, que investiram na campanha dele e foi um sucesso, né? Ele acabou conseguindo ganhar. Ele fez jingle, que é essas musiquinhas de político que entra na cabeça e nunca mais sai, né? Ele fez muita propaganda, né? Então, eles conseguiram o poder da maneira mais democrática possível, uma coisa que essa elite não está acostumada, vale lembrar, né? Uma elite associada com o rei absolutista, que era Dom Pedro I e II. Uma elite que deu um golpe que trocava de poder só quando eles queriam, que era a época das oligarquias de Minas e São Paulo. Essa mesma elite, você acha que eles estão afim de democracia? Para eles, o poder político só é um instrumento para agilizar os processos econômicos deles, né? Então, e também para manter uma certa proteção à propriedade privada, né? E aí, galera, dessa maneira, eles conseguiram duas coisas. Uma, um político que falasse com o povo. Outra, um político que fosse eleito democraticamente, né? Uma coisa que o UDN vinha perdendo há séculos aí, todas as eleições. E aí o Jânio é eleito. Aí a figura dele eleito, todo orgulhoso, né? Todo felizão. Vale lembrar que por mais que esses óculos quadradões hoje sejam moda, né? Nessa época era óculos barato, né? Era coisa de pobre usar esse tipo de óculos. Engraçado como as coisas mudam, né? É que nem camisa xadrez. Camisa xadrez antigamente era coisa de gente mais pobre. O pessoal comprava camisa xadrez para trabalhar no campo porque era barato. Eles sabiam que ia desgastar muita camisa. Que hoje é moda country e tudo mais, mas naquela época era porque era barato, né? Então, o Jânio, além de tudo, ele vai chegar no poder e vai falar assim: eu não preciso mais dessa elite. Eu já usei essa elite porque eu queria, né? Que era ser eleito. Ter um dinheiro para fazer uma campanha. E ele vai se distanciar de todo mundo. O cara vai ser... Ele é tão louco que ele acha que ele vai conseguir fazer política sem apoio de ninguém. Porque ele tinha o povo do lado dele. Resultado, o povo mudou de opinião conforme foi vendo, né? Que tudo que ele dizia que ia fazer, como acabar com a corrupção, melhorar a condição econômica do brasileiro, né? Aumentar a quantidade de indústria, enfim. Tudo isso, por fim, ele não fez. Pelo contrário, ele estava mais interessado em censurar o tamanho dos biquínis das mulheres. E isso é real, ele realmente criou uma medida de biquíni. E ele também proibiu a rinha de galo. Olha só que coisa mais importante que esse cara fez, né? Como presidente ficar se importando com uma coisa dessas.
Tudo bem que para quem realmente luta pela causa animal é importante, mas eu tô falando, um presidente, de tudo que ele podia ter feito, ele só fazer isso é muito pouco. Chega a ser ridículo, né? Então, fora a falta de eficácia, né? Porque como que você vai conseguir controlar o tamanho do biquíni alheio, cara? Sabe? Como você vai pôr a polícia para ir atrás disso, sabe? E aí ele ensaia uma política externa independente dos Estados Unidos para horror da UDN, né? Para horror dessa elite reacionária e conservadora. E quando ele faz isso, ele faz uma coisa, cara, que pra mim foi a coisa mais louca que ele fez da presidência dele, que é chamar o Che. Sim, ele chamou o Che Guevara, que foi o revolucionário. A gente vai estudar a Revolução Cubana, que é a próxima aula. Ele chama o Che pra vir no Brasil. Cara, a Revolução Cubana, ela foi uma das coisas que causou mais medo na elite brasileira. Porque Cuba é uma ilhazinha tão minúscula e pôs os Estados Unidos pra correr, que é uma mega nação gigantesca. Cuba conseguiu fazer isso. Ah, mas teve a ajuda da União Soviética. Teve, no final da Guerra Civil, né? Porque durante toda a Guerra Civil eles fizeram isso de maneira independente. Imagina se o Brasil tentar fazer uma revolução, que nem a Revolução Cubana. Os Estados Unidos perdem todo o poder deles sobre a América. Então o medo da elite brasileira de acontecer uma revolução que nem aconteceu a Revolução Cubana, e por isso que a elite brasileira fala tão mal de Cuba. Você pode perceber, todos os canais da elite, como a mídia, a grande mídia brasileira, sempre faz uma propaganda sobre Cuba como se fosse um inferno na Terra viver em Cuba, né? Então, assim, é engraçado porque eles têm medo dessa revolução até hoje. E também vale lembrar que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Olha o tamanho do Brasil. Imagina se o Brasil faz uma revolução dessa, a América Latina toda vira socialista. O Brasil tem muita influência sobre os países da América Latina. Então, do nada, o Jânio Quadros chama o revolucionário cubano, Che Guevara, cubano não, né? Ele era argentino, na real, mas ele vai participar da Revolução Cubana, Che Guevara pro Brasil, para fazer um ensaio de uma política totalmente independente dos Estados Unidos. Ah, e uma coisa, só uma observação, uma coisa que provavelmente vocês vão ficar chocados. O Che era muito admirado pelo exército brasileiro, viu? Antes de acontecer o golpe militar, o exército brasileiro admirava muito o Che como comandante. Muito mesmo. Tanto que ele vai ter encontros com as maiores cabeças do exército brasileiro nessa época. Pois é. Por mais que hoje você fale, os militares foram contra os comunistas, blá blá blá. Havia uma ala do exército brasileiro, que era legalista, que achava a Revolução Cubana uma experiência militar incrível. Inclusive no sentido de disciplina, né, e tudo mais. Então, porém, o Jânio acabou sendo apenas um demagogo, né, ele não ensaiou, não conseguiu fazer nada, tá? Por fim, em 1965, o Jânio acaba abrindo... nossa, eu pulei muito aqui, desculpa, gente. Na verdade, anteriormente a isso, em 1961, o Jânio Quadros acaba abdicando do poder. Por quê? É porque isso é engraçado, cara. Eu acho isso muito engraçado. Em 1964, na real... Em 1964, o golpe militar no Brasil acontece, né, certo? Um ano antes, o Brasil estava entrando numa nova fase da nossa história política, que é o período aí que o Jango, né, que é o João Goulart, vai assumir a política do Brasil e vai tentar fazer uma reforma de base para acabar com todos os problemas estruturais do Brasil. E isso foi um sinônimo de ameaça para essa elite antiga e atrasada, né, do Brasil. Mas antes, em 1963... isso é muito engraçado, cara. O Jânio Quadros, ele vai abrir mão do poder falando que o povo vai pedir para ele voltar no poder. Ele tinha esperança que haveriam mais de 1 milhão de brasileiros que iam pedir para ele voltar no poder. Então ele abre mão do poder esperando que o povo fosse pedir para ele voltar. Porém, galera, não foi uma pessoa a pedir para ele voltar. Ele abriu mão do poder e ficou aguardando a população aparecer e perdeu o poder. E nessa perdida de poder, o vice dele assumiu, que era o João Goulart.
que nessa época as eleições de presidente e vice não era a mesma chapa. Então você não elegia o presidente e o vice. Você votava num presidente e você votava num vice diferente, tá? Por isso que, por mais que o João Goulart era vice do Jânio, eles eram muito diferentes de mentalidade, tá? E eles eram até de partidos opositores, inclusive, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais dessa história depois, tá bom? Vocês vão fazer pra mim a atividade da página 159, meus queridos. Um beijo pra vocês e até a próxima.